Boa noite, sejam todas muito bem-vindas. Uma alegria começar minhas lives novamente aqui nesse canal que eu fiz especialmente para que a gente fale sobre a saúde intestinal, né? Um tema tão tabu, com muitas dúvidas, com muitas pessoas, né? Se a gente pensar que 30% da população mundial sofre de intestino preso, é realmente preocupante. E o mais preocupante ainda é a gente pensar que quase ninguém fala de destravar a musculatura, porque esse é o nosso grande desafio. Então sejam todas muito bem-vindas e vai aproveitando, leva, né, esse aviãozinho para as pessoas que você sabe que sofrem de intestino, que tem problemas na região pélvica, para que a gente entenda, né, o que será que você faz errado e que você ainda não atinou, né? Por quê? Porque eu tenho total certeza que você tá careca de saber sobre a alimentação adequada e sobre a ingesta de água. E ainda, mesmo assim, você não consegue acordar o seu intestino dia a dia, você não consegue evacuar sem sofrimento diariamente. Então, quero falar com você, mulher, que tem problema de intestino preso, que vem evacuando com sofrimento e com dor. É possível a gente reprogramar. E o que é importante eu entender? Que quando a gente fala de intestino, a gente está falando de uma coisa multifatorial. E aí, quem é essa aqui que pega um tema desse tão tabu e vem trazer para vocês como que a fisioterapia pélvica ela pode te ajudar, como que o nosso cérebro pode nos ajudar, porque já que hoje a ciência chama, né, o intestino como nosso segundo cérebro, o que será que nós estamos deixando de estar atento no nosso dia a dia que nos leva a ter o intestino preso? Mesmo eu bebendo água, mesmo eu cuidando da minha alimentação, sempre fica aquela sensação de abdômen distendido, aquela sensação de não esvaziamento, né? Parece que sempre tem um pouquinho para sair. Isso é uma queixa muito comum que as mulheres me trazem, né? Então, eu sou a Viviane Manso, para quem não me conhece, eu sou fisioterapeuta pélvica integrativa, sou apaixonada pelo intestino desde que eu entrei na área pélvica, né? Há mais de 18 anos aí. Eu sempre vi a necessidade de aprofundar o meu estudo em relação ao intestino. E veio de encontro com a ciência, porque a ciência hoje tem o intestino como o número 1 em pesquisas, né? Cada vez mais o intestino, ele deixa, gente, de ser só um órgão de absorção e excreção. Ele passa a ser um órgão endócrino, ele passa a ser responsável pelo nosso sono, pelo nosso emagrecimento, pelas doenças, pelas inflamações do nosso corpo. Quer dizer, não dá. Então, se você é aquela mulher que está cansada de sofrer para evacuar e que você deseja mudar esse cérebro constipado e entender o que você está fazendo de errado no seu dia a dia, essa live é para você. Então, fica comigo, manda para as pessoas que você sabe que tem problema de intestino. E vamos lá, trouxe minhas colas aqui, porque é muita coisa que eu quero falar para vocês. E por que esse tema é uma oportunidade na sua vida? Porque a grande maioria dos profissionais que tem na internet abordam as questões alimentares e as questões hídricas, né? Quanto de água, quanto de líquido e quais são os alimentos mais prejudiciais. Porém, quase ninguém fala sobre o assoalho pélvico, sobre a nossa mente constipada. E é isso que eu vou trazer para você hoje. E quais são os hábitos que você está fazendo aí erradamente na sua vida?
Então eu quero justamente te ajudar a entender esse processo, para que você abandone, deixe de sofrer para evacuar e passe a evacuar diariamente, sem sofrimento e sem dor. Isso é possível. Então vamos juntas aí desvendar e entender. Primeira coisa, né, que é muito importante entender, que o intestino, ele tem sensores que avisam a porção final do reto que ele tá cheio e que tá na hora de evacuar. Isso é importante. E aí, eu já vou começar, vou procurar ser bem objetiva, tá? Porque eu quero que você ganhe tempo. A primeira coisa que você deve identificar e não negar para si mesma é que evacuar diariamente é importante. É muito comum as pessoas normalizarem o não evacuar. É muito comum as pessoas normalizarem fazer cocô em cabrito. Ah, não, eu faço cocô todos os dias. Faz aquele cocô miserável, não destrava esse ânus, tá sempre com aquela sensação de que não esvaziou, mas ela acha que ela não tem problema de intestino. Então, a primeira coisa que eu preciso entender é que enquanto eu negar, mentalmente eu nego que eu tenho problemas de intestino, não, é assim mesmo, é o meu ritmo. Minha querida, enquanto você negar isso, seu cérebro não vai mudar esse padrão. Então, a primeira coisa é identificar, assumir, tomar posse de que é preciso mudar de atitudes. Não tem como ter resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. E uma dessas coisas principais é reconhecer. É o mental. Trazer para o emocional. Eu preciso dar um jeito de não ficar mais sofrendo para evacuar. Sensação de abdômen distendido. E ainda a sensação de que não esvaziou. Primeira coisa, reconhecer isso, tá? Nessa live eu não vou falar sobre alimentação e questões hídricas. Por quê? Porque isso você já tá travada de saber, você já tá cansada de saber. Você já ouviu um monte de nutricionista, você já ouviu um monte de profissional na internet, é o que a gente mais tem. Depois, embaixo da live, eu vou colocar alguns perfis para vocês seguirem sobre a questão alimentar, sobre a questão de ingesta de água, tá? Então essa live, ela não é isso. Essa live é para mulher que deseja entender quais são os erros, as falhas diárias que ela comete e que ela quer abandonar, ela não deseja mais evacuar com sofrimento. Se é para você, cola aqui comigo e chama as amigas enfesadas, porque ninguém merece, certo? E aí, a primeira coisa que eu tenho que reconhecer é que eu tenho um problema. A segunda é fazer uma análise de como foi a sua educação intestinal. Esse tema, ele era comum na sua casa? Ele não era comum? Você sabe se seu pai e sua mãe faziam cocô todos os dias? Era um assunto que era muito vedado, muito vergonhoso? Você peidava, você soltava um pum, vou fazer uma live só sobre isso. Qual é a naturalidade que eu cresci referente a cocô, referente a cagada, referente a fezes? Como que eu vejo as fezes? Porque aí, minha gente, lembra que eu comecei a live falando que as questões de intestino, elas são multifatoriais? Então, a primeira, hoje a gente sabe que a epigenética, o que é epigenética? São os fatores externos. Então, vamos pensar o seguinte, você é um terreno, você é uma terra, tá? Que tipo de terra você é? Isso já vem desde a sua concepção, lá desde o intestino da sua mãe, quando você estava dentro da barriga dela, ela já tá te ajudando a formar as bactérias do seu intestino e do seu cérebro. Vem do intestino da sua mãe, por isso que é tão importante. E eu abordo muito as questões intestinais com grávidas, né? Então é importante eu entender que se desde bebezinho esse tema ele era
tabu, ele era ruim na minha casa, não tinha naturalidade, eu não podia falar de cocô. Provavelmente desde aí você já tem as travas mentais, né? Que é o quê? É o negar o cocô, porque quando eu fazia cocô, a mamãe ficava brava porque eu sujava tudo. Então isso é importante reconhecer, porque você tem que quebrar esse padrão e a gente vai falar sobre isso. Então, reconhecer que você tem um problema, entender como que foi a sua educação referente a cocô, referente a fezes. Olha como nós, né, como mães, temos muito para aprender. Porque existem o quê? Instintos, né? É instinto da gente, muitas vezes, quando a criança faz aquela cagada, a gente falar, né? Então, entendam isso. Segundo item é a questão da educação. Aí, entender que, Vivi, eu bebo água, como fibra, faço atividade física, tomo probiótico, faço tudo e mesmo assim eu sinto que não esvazia. Por quê? Porque você tem uma tensão no seu músculo pubo-retal, né? E essa tensão, ela já começou, lembra? Desde lá do intestino da sua mãe que formou o seu. E aí, o que acontece com você? Vou fazendo aqui o que eu vou mostrar para vocês, que é o pubo-retal. E aí, o que acontece? Quando você era pequena, você já não respeitava o desejo, porque você queria brincar, não é? Então, todas as vezes que os sensores falavam, vai, tá na hora de fazer cocô, Viviane, eu falava, não, agora eu quero brincar. Então, aqueles sensores, eles iam ficando, e aí isso persistiu na adolescência, porque daí vem a vergonha de fazer cocô fora de casa. São vários os tabus e mitos que nos levam a não respeitar o desejo evacuatório. Então, anota aí o terceiro item. Você respeita a vontade de fazer cocô? Escreve para mim aí. Você tem facilidade de fazer cocô fora de casa? Ou não? Só faz cocô se for em casa? E esse é um tema tão tabu, né, que a maioria das pessoas não tem coragem de falar, né? Não tem coragem de escrever. Por quê? Porque olha como é grande esse tabu, tá? Então, entenda que cada vez que você não respeita, ó, faz de conta que essa aqui é a porção final do intestino, tá? O que acontece? O que acontece? Ó, tá na hora de fazer cocô, tá cheio aqui. Você fala assim, não vou fazer, esse aqui é o seu ânus. Não vou fazer. O que o ânus faz? Ele se tensiona, ele fecha. Porque eu falei que eu não vou fazer. Voluntariamente eu falei, não vou fazer, tô fora de casa de maneira alguma. Aí esses sensores, sabe o que eles fazem? Eles vão ficando preguiçosos e as fezes vão regurgitando, as fezes vão voltando, porque o intestino é imenso. E aí vão sendo o quê? Ressecadas, vai tendo uma absorção maior da água. E aí esses sensores, eles vão ficando lentos, até que você não funciona, até que você perde o desejo de evacuar. Você começa quando adulta, você chega num ponto que você nem consegue perceber mais o desejo. Isso veio, gente, por isso que eu tô falando da importância da gente entender que é desde lá da nossa concepção, como nós fomos criadas, os estímulos que nós demos na infância, na adolescência e jovem, que tá repercutindo no intestino lento. Porque comportamentalmente eu não respeito o quê? O desejo evacuatório. Eu dou o estímulo lá pro meu reto, falo assim, ó, não, agora não vai sair. Eu fecho a válvula. Entenda que seu ânus, ele é uma torneira que abre por diferença de pressão. Quando a pressão daqui é maior que a pressão daqui, ele relaxa e as fezes saem. Porém, voluntariamente eu posso inibir. Cada vez que eu inibo, as fezes, elas ficam paradas. Sabe o que vai acontecendo?
o megacólon, né? Vai ficando muito largo. E aí, quando você consegue fazer cocô, sai aquele cocôzão, sabe aquele troção que entope o vaso, que você passa vergonha, que daí você tem... Nossa, tem pavor de pensar em fazer cocô fora, Vivi, porque se eu fizer cocô fora, eu vou entupir o vaso. Eu tenho certeza que muitos de vocês têm essa vergonha, têm esse medo, e já aconteceu isso, talvez na adolescência. Isso é um problema seríssimo, né? Crianças, né? A gente vê isso com muita frequência. Então, é importante entender que a partir do momento que eu não respeito o desejo evacuatório, os meus sensores começam a ficar lentos. E aí, atrelado a todo o restante, lembra que eu falei, essa live não é de alimentação, essa live não é de ingesta hídrica, mas sim comportamental. Então, o primeiro comportamento que você precisa eliminar, ensinar seus filhos, ensinar sua família, é respeitar o desejo evacuatório. Aí, você vai falar assim, Vivi, mas eu não faço cocô no trabalho, de jeito algum, não faço cocô fora de casa, e o meu cocô quer vir nesses momentos que não é para vir. Por quê? Porque já tá viciado errado. Então, eu vou te dar dicas mais pro final de como ajudar esses sensores a acordarem na hora certa em casa. Porque qual é o mundo ideal que a gente deseja como saúde, que é um sinal de boa saúde? É acordar e fazer cocô. Por quê? Porque à noite meu corpo trabalhou, ele repôs o que tinha que repor, absorveu o que tinha que absorver, e de manhã a bexiga tá cheia e cocô. O mundo ideal é você evacuar de manhã. Isso é uma maior mostra que você tem boa saúde. Porque quando a gente levanta, a gente tem sensores no pé, sensores sacrais que estimulam os seus reflexos a fazer cocô. Por isso que muita gente levanta e automaticamente tem vontade de evacuar. Tem gente que é assim, põe o pé no chão, de manhã já dá vontade, porque é um reflexo plantar. Por isso que criança é importante fazer cocô com o banquinho sempre com o pezinho apoiado. Não deixe criança com o pezinho solto. Os sensores plantares são super importantes. Beleza? Então, a primeira coisa que eu tenho que entender em termos de comportamento é respeitar o desejo evacuatório. Vê se você faz isso errado. Uma segunda coisa que ninguém fala, então, pensa que esses fatores que eu vou falar agora, para quem tem intestino preso, eles vão sendo acumulados. É muito comum, isso vai se acumulando, né? A pessoa, de repente, fazia só uma coisa, daqui a pouco ela tá fazendo outra. Então, olha só, faz de conta que essa aqui, é a porção final do intestino, que tem cocô aqui, tá cheio de cocô no reto, cocô quer sair, beleza? Excelente. Quem tá lá na porção anal é esse músculozinho. Então, o assoalho pélvico, ele é uma rede muscular que vai desde a uretra até o ânus, tá? Desde lá, no nosso caso, mulheres, desde o clitóris até o ânus, a gente tem uma rede de músculos que funcionam como uma válvula. Esses músculos, quando eles estão tensos, encurtados, é que eles não deixam o quê? As fezes saírem. Então, um dos fatores que levam eles a ficarem tensos, hiperativos, não relaxam por nada, é não respeitar o desejo evacuatório, tá? Então, pensa assim, que o pubo retal, ele é um músculo que ele se insere, tá? Ele vai lá do pubis, que é aqui na nossa frente, onde a gente tem os pelos pubianos, esse ossinho. Hoje eu não trouxe a minha pelve, numa próxima live eu trago para vocês. E ele faz um laço assim, ele tem inserções no reto, tá? Assim como ele tem inserções na parte óssea, beleza? Então ele faz exatamente esse estrangulamento, tá vendo, Ele fecha e ele abre para as fezes saírem. O que acontece geralmente com você? Lembra, por diferença de pressão que sai. Se a pressão daqui estava maior e eu mandei abrir
e eu não respeitei, isso trava. Isso já tá claro, certo? Agora, qual outra coisa que também eu tenho certeza que talvez você nunca se ligou? É roupa muito apertada, muito abafada, muito fechada, que tensiona. Então você imagina ó, olha o meu vestido, que delícia, ó. Eu me movimento, ó, as minhas faces deslizam, meu corpo mexe. Agora, quando você usa roupas extremamente tensas, justas, e ainda essas roupas são lavadas com produtos muito químicos, que são os disruptores endócrinos, que depois eu vou fazer uma live só sobre isso, todo material de limpeza muito químico, ele vai afetar também o intestino, tá? Pela absorção da pele. Então você imagina, você usa roupas extremamente agarradas e trabalha o tempo inteiro sentada. Vai ser fácil dessa musculatura baixa relaxar ao longo do dia? Não vai. Então, ó, provavelmente analisa aí. Tô usando roupa muito justa, muito apertada, que não permite movimento, que realmente deve ajudar a ficar tudo mais tenso lá embaixo? Essa é uma questão que é bem importante você refletir aí, tá? Calça justa, roupas muito apertadas. Outra coisa importantíssima, um erro muito comum: levar revistas, jornais, levar tablet, levar celular para o vaso sanitário. Então pensa só, faz de conta que aqui, ó, é o vaso sanitário, tá bom? E aí você sentou, pôs sua bundinha ali, certo? Vamos pôr a bunda aqui. Faz de conta que meus dedos aqui representam a bunda, tá? Aqui, ó. O ânus está aqui. Gente, vocês conseguem entender que isso vira um funil? Isso vira um funil. Aumenta a pressão, ó. A musculatura, se eu fico ali horas, tem gente que fica 10 minutos, 15 minutos. Fica ali, ó. Olha o que você tá fazendo com o seu assoalho pélvico, estrangulando. Vocês conseguem entender, ó? Então, tá errado. Quem lê, quem fica no celular, ó o que tá fazendo. Tá, ó, fazendo um funil, aumentando essa pressão. E se você já tem isso muito tenso, estrangulado, e aí você fica ali horas, você piora a pressão anal. Então, banheiro, gente, é lugar para eu sentar, relaxar e a galera sair. Cocôzão, xixizão, gostosão. É prazeroso sentar no vaso, né? É prazeroso sentar no vaso. Então, põe a perna mesmo no banquinho, que ajuda a abrir o músculo. Mas se eu fico ali muito tempo, eu tô aumentando a pressão. Não esqueçam disso. Então, erro comum. Qual é esse outro erro? Não leve revista. Vamos pensar em comportamento, tá? Já já eu vou falar das soluções. Não leve revista, tablet, celular. Pensa, mulher, pensa comigo. Você tá no momento mais sagrado. Para mim, olha, prazeres da vida. Cagar, fazer cocô, gozar, comer. Olha só, tudo tá ligado ao orifício, né? Interessante isso. Quando você fica ali horas, depois você começa a fazer força, você não só afunilou, né? Então fez aumentar muito a pressão, tensionou mais, seu bulbo retal já tá travado, você aumenta a pressão, seu cérebro já é aquele cérebro, não faço cocô com facilidade, ai, agora eu vou ficar sentada ali horas. Se você já vai pro banheiro pensando assim, amiga, já tá errado. Então, ó, começa a entender seu padrão mental. Lembra? Foi a primeira coisa que eu falei lá. Padrão mental do constipado é um padrão mental de que ele senta no vaso e ele fala assim, ai, agora eu vou ter que... Ah, deixa eu até pegar um livro aqui para ler. Não, mulherada, vamos juntas tirar esse hábito. Nada de levar acompanhante, né?
Às vezes a gente, né, a gente que é mãe, filho vai atrás, né? Tudo bem, mas a gente vai falar como que eu faço para relaxar. Ali é um lugar de relaxamento, fiquei ali 1 minuto e meio, 2 no máximo. A galera não saiu, vaza, porque senão você tá aumentando a pressão e a sua musculatura tá ficando mais fraca, mais disfuncional e mais hiperativa para tentar conter aquele aumento de pressão. Então, olha que erro comum, anota mais essa dica aí, beleza? Deixa eu olhar aqui na minha cola para eu não falar, não esqueci nenhum. Outra coisa que é muito importante você visualizar e começar a perceber, todo mundo fala, né? Atividade física é super importante para a gente se manter com o corpo que ativo, com endorfina, dopamina, serotonina, todas as substâncias de bem-estar. O movimento faz com que as faces deslizem, né? Agora, se eu sou extremamente sedentária, eu não facilito. Então, sedentarismo é péssimo, é um hábito comportamental ruim. Então, em casa, tudo que você puder fazer de caminhada, faça, movimente seu corpo, faça exercício físico. E aí, além do exercício físico, então, o sedentarismo é uma coisa comportamental muito ruim para o intestino, é mais um item. E o outro item, gente, a respiração. Como você respira? Você respira alto? Só respira aqui. Sempre que eu respiro, Vivi, eu só mexo essa parte de cima. Se você respira assim, seu diafragma não desce. Se ele não desce, sabe o que acontece? Ele não movimenta o peristaltismo, que é um movimento das suas vísceras. Então, outra coisa que você tem que observar é o seu padrão respiratório. Por quê? Porque se eu só respiro alto, sou um cabide para respirar, não está chegando o deslizamento. Então, uma outra dica, né? Uma coisa importantíssima é aprender a respirar no diafragma, respiração abdominal, tá? Que é aqui, põe a mão aqui, faça todos os dias. Essa já é uma dica, hein? Todos os dias, acordou antes de despertar da cama, antes de levantar, né? Tá vendo que eu tô mexendo o meu abdômen, Respira baixo, não respira alto. Olha que dica simples, comportamental. Lembra? Essa live é para você, mulher que tá cansada de evacuar com sofrimento, com dor e que quer aprender dicas comportamentais. Identifique as que você tá fazendo errado, anota, toma consciência de todas essas que eu já falei 5. E essa é uma dica importantíssima. Acordou de manhã, acorda o movimento peristáltico do seu corpo. Isso é fundamental. Se a sua respiração é apical, só torácica, tá fazendo caca, tá travando lá embaixo, porque você não tá ajudando o peristaltismo de quem? Dos seus órgãos e principalmente do intestino. O intestino, gente, olha, é assim, Pensa aqui nessa mola, mas ele é imenso, tá? Pensa o seguinte, que quando eu respiro, eu faço isso, Eu ajudo com a respiração, diafragma desce, sobe, ele ativa o movimento, peristáltico do intestino. Por isso que o movimento, a bomba motora, que é um movimento, que é o exercício, sedentário tá péssimo, né? Já falamos. E a respiração é o que vai ajudar, a ativar. Então, anota aí. Você é sedentário? Você respira adequadamente? Geralmente, né, gente, o intestino preso, as nossas emoções, essa é outra live, as nossas emoções falam com o nosso intestino e vice-versa, né? E aí, o padrão do ansioso, porque quem tem intestino preso vai ter ansiedade, né? A gente já falou isso em outras lives, mas a nossa
serotonina, ela vem 90% do nosso intestino, e a serotonina é um neurotransmissor que ajuda, né? Como se fosse um combustível para a cadeia toda funcionar de bem-estar, de reações químicas. Se você não tem ela, como que você vai conseguir respirar adequadamente? Porque você não tem sensação de bem-estar. Você está sempre ansiosa, sempre alerta. Você está com o sistema nervoso simpático ligadaço. Então essa é uma outra característica importante que você tem que reconhecer em você. Seu grau de ansiedade. Sua simpaticotonia. O que é isso? Quanto você é ligada no 320. Então entenda isso, tá? Sedentarismo e respiração. Já dei a dica aqui. De manhã, acordou de manhã, respire lá no diafragma pelo menos 10 vezes. Entra com o abdômen, distende. Entra com o abdômen, distende. E importantíssimo, acorde seu movimento peristáltico. Outro erro muito comum, né? Muito comum não, né? Não é um erro, perdão. Outro hábito que as pessoas não se ligam, mas andar de moto, andar a cavalo, andar muito de bike. Como que vocês acham que fica o assoalho pélvico, né? Deixa eu pegar aqui da minha colinha aqui, ó. Vou pegar uma massinha. Deixa eu pegar aqui para vocês entenderem, ó. Então pensa que o assoalho pélvico é essa rede aqui, né? E aí, lembra, eu já tenho cérebro constipado, eu já não faço cocô fora, eu já uso calça muito justa, já tem vários outros fatores comportamentais. E eu ainda fico com essa região extremamente comprimida, tensionada pela bike, pelo cavalo, pela moto. Você acha que vai ser fácil? Comprime, ó, pega seu cotovelo, ó, e faz um toniquetezinho aqui, ó, comprime ele, né? Para eu ando meia hora de bike, 40 minutos de bike. Como que vai? Fica 40 minutos assim. Pressiona essa musculatura. Vai ter irrigação correta? Não vai. Suas fáscias vão respirar, ela consegue deslizar? Não consegue, porque você está fazendo isso, ó, você está tensionando. Não dá. Então, lembra, é mais um fator, é mais uma questão que é para você observar. Viviane, mas eu ando de moto, eu amo cavalo, tá tudo bem, só que você tem que aprender a relaxar essa musculatura. E eu vou te ensinar como que você relaxa essa musculatura. Lembra, a live de hoje é para quem? Para quem quer dizer, cheguei no meu dia do basta, Vivi, eu não aguento mais, eu já bebo água, já faço alimentação saudável, já faço atividade física, eu tenho consciência de todos esses fatores, mas o meu furão não destrava, minha toba é travada. Sensação de não esvaziamento tá sempre ali. Lembra? Essa live é: o que será que eu estou fazendo que tá errado, tá dando ruim e que me gera dor e sofrimento na hora de evacuar? Lembra? Eu, Viviane Manso, como fisioterapeuta pélvica, eu quero abordar comportamento que leva o seu bulbo retal, lembra? Aquele músculo que envolve o reto a ficar travado. Ele trava, não sai cocô. E aí, o outro erro muito comum, minha gente, fazer o quê? Força para evacuar. Viu a força que eu fiz? Olha o que eu faço, olha. Imagina que aqui é a toba, tá? Quando eu faço força com a toba, ó, ela fecha, ela não relaxa. Cada vez que você aumenta essa pressão aqui, você tensiona os músculos, ele tensiona mais lá embaixo. Ele fecha porque ele é circular, ele é um músculo circular. Então entenda que horas que o cocô sai, você tá lá, é a hora que você relaxa. Entende, minha flor? Então, mulher linda, maravilhosa, que você não quer mais, você vai parar de levar revista, celular, você
Você vai parar de ficar minutos, 10, 15, 20 minutos ali. E você vai relaxar. Não vai mais fazer força para evacuar. Vocês entenderam? Outro erro muito comum, força para evacuar. Beleza? Nossa, gente, como a hora voa. Já falei. Um erro clássico. Ó, nós já estamos indo aí pro 8º. 9º já. É comer muita fibra e não beber água, né? Esse é um erro clássico de pacientes constipados, tá? Isso é errado. Se eu como fibra, eu tenho que beber muita água, tá? Porque senão a fibra vai puxar, vai fazer uma esponja, ela suga um pouco de água que você já tem e isso não faz o intestino funcionar, não ajuda o peristaltismo. Nossa, Vivi, mas eu como muita aveia, eu como muita linhaça, eu faço isso, faço aquilo, mas e a água, né? Então isso é importante, é um comportamento errado que muitas mulheres têm. E a outra e última e derradeira, deixa eu só pensar, se eu só recapitular, hein, gente? Tomar ciência, olha quanta coisa, tomar consciência de toda a minha formação relacionada a cocô. Vamos fazer erros comuns. Segundo que a gente falou, né? Então, primeiro, tomar consciência. Segundo, todas as minhas crenças relacionadas a intestino. Não faço fora, fede, ai que vergonha. Pense nas crenças que você tem na sua educação. Segundo. Terceiro, respeitar o desejo evacuatório. Se você não respeita, você está fazendo um erro clássico. Quarto, roupas muito apertadas e comprimir muito a região anal. Ou seja, a região não respira e ainda é apertada. Tô facilitando o quê? Travar o pubo retal, ó. É como se o meu pescoço fosse o ânus, a minha gola o pubo retal. Tô fazendo só isso, estrangulando cada vez mais. Uma coisa que já está mentalmente ao longo da minha vida, lembra? A primeira coisa foi o desejo. Eu já condicionei meu pubo retal ser hiperativo, tá? A outra coisa força para fazer cocô ou força para fazer xixi, né? Não falei sobre isso, mas fazer xixi e cocô é um ato de relaxamento. Se você faz força, sentei lá e tô com pressa, nossa, tem que sair logo. Cada vez que você faz uma forcinha para fazer xixi, mulher, você está piorando o seu assoalho pélvico, tá? E o seu ânus dando o quê? Mais autoridade e mandando o seu pubo retal ficar mais hiperativo. Então, essa contração paradoxal, olha que nome bonito. Ou seja, essa trava, ela está acontecendo pelos seus maus hábitos comportamentais. Acordar o intestino dia a dia depende de mudança de hábitos comportamentais também, tá? E a fisiopélvica, ela é muito importante para te ensinar isso. Tomar consciência da musculatura, como que eu relaxo, quais são os hábitos corretos. Por isso que eu tô te ensinando primeiro. Identifica o que você faz errado, tá? Outra coisa, sedentarismo, estar parada, não faço atividade física. E se eu faço atividade física de alto impacto, mas tenho o assoalho pélvico hiperativo, também pioro, porque aumento muita pressão. O períneo entende, nossa, eu tenho que segurar mais aqui, porque tá tendo muita pressão lá em cima e ele já tá fraco, já tá hiperativo. Aí sabe o que acontece com essa mulher? Ela começa a ter escapes, xixi e cocô. Por quê? Porque na atividade de alto impacto, ó, pensa o seguinte, o ânus tá assim, ó, hipertenso já. Aí você gera mais pressão, ele hiperativo, até que chega um momento no impacto, no jump, na corrida, que ele não aguenta, aí dá uma fadigada, ele cansa. E aí o que você tem? Pequenos escapes de fezes. Olha que grave isso, né, gente? Então, atividade física bem orientada. Por isso que quem tem incontinência urinária, ou intestino preso, ou escapes, né, de precisa urgente de uma avaliação de um fisioterapeuta pélvico.
porque você tem um assoalho disfuncional já grave. E se você ficar horas no banheiro fazendo força, vai dar hemorroida. Pode dar uma retocele, pode dar um prolapso. Retocélia é o que? A invaginação do seu reto. Na próxima live eu vou trazer as figuras que hoje eu não trouxe. É a invaginação dele para fora, a parede do intestino sai para fora pela vagina. E tem pessoas que têm prolapso de reto, o reto sai para fora. As pessoas guardam o ânus, o reto para dentro do ânus. Hemorroidas. Olha que grave. Olha que hábito comportamental que você está unindo, fazendo aos poucos e que vai dar muito ruim lá na frente, uma incontinência ou um prolapso, tá? Por isso que fazer cocô é fazer força para evacuar, falta de exercício ou exercício físico de alto impacto com o intestino já ruim, você vai ajudar a ter prolapso lá na frente e escapes, tá? Então isso é grave, avalie. Tanto o homem quanto a mulher, tanto o homem quanto a mulher. O homem tem um assoalho pélvico mais protegido, mas fazer força errada, né? Fazer força. E todos esses outros fatores também levam o homem a ter problemas, inclusive sujar lá, famosa marca na cueca lá, né? Freada na cueca. Sim, ela pode acontecer também no homem, tá? Então, seres humanos, por favor, a ingesta aí de fibra, né? Sem água. Outro erro comum. Quem já está usando manobra evacuatória, colocando o dedo por dentro da vagina para empurrar as fezes, ou por fora, entre o ânus e a vagina, para ajudar as fezes a sair, posso te dizer que você está num estado grave, você já está usando manobras evacuatórias. Esse é um hábito que não vai te ajudar nunca a consertar esse intestino. Seus sensores já estão paralisados e a sua musculatura está imóvel, tensa, rígida, hipertônica, que a gente chama, hipersolicitada e tá travado. A contração paradoxal desse músculo bulbo-retal que eu expliquei, se você não assistiu, assiste o início dessa live, ela é muito grave. Por isso que muitas pessoas bebem água, faz atividade, faz isso, faz aquilo e mesmo assim a sensação de esvaziamento incompleto tá aí. Por quê? Travado. Precisa destravar a sua toba, o seu ânus, tá? Isso é importante. E a última, para fechar aí, que já falei, mais de 10 aí, a gente vai completar a 10ª agora, é a mente constipada. Esse hábito de sentar no vaso e já falar, ai que saco, ou tô fora de casa, eu não me coloco em nenhum momento a fim de me permitir sentar no vaso e relaxar, né? Por medo, por vergonha, por crença. Lembra lá a primeira coisa que eu falei? Olhe suas crenças, reveja, tome consciência. Por isso que uma das coisas muito importantes é aprender a meditar, é aprender a estar presente, é aprender a diminuir essa ânsia. E esse é um treino mental, né? Esse é um treino mental. Então, bora lá que eu vou dar algumas dicas para você, que já é 9 horas, gente, como passou rápido. Então, dica número 1. Acordei, despertei. O que você vai fazer? Umas 10, 15 vezes, tá? Segunda dica que você vai fazer: deixar um copão de água do seu lado. Já vai beber no mínimo um copo de água ali antes de sair da cama, tá? Fixa o pé no chão. Terceira dica, é importante apoiar bem os pés, tomar ciência que eu tô levantando, sabe? Não faça tudo no automático pela manhã, não. Vai pro banheiro, escova o dente, sei lá, a sua rotina. Chego na cozinha, bebo mais um copo de água. Quem tem intestino preso tem que entender o seguinte: você já é desidratada, você já está desidratada. À noite você desidratou mais, o corpo nosso trabalhou muito à noite. De manhã você precisa repor. Então, olha, mais um hábito comportamental: aumente a ingesta de água em jejum, no mínimo 3 copos de água. Pensa o seguinte: uma pessoa que
Por exemplo, eu não tenho intestino preso, meu intestino já foi, mas hoje não é mais, é ótimo. Para mim, um copo de água, incrível como já me estimula aí fazer cocô de manhã. Às vezes antes do meu café da manhã. Para quem é constipado, tenso, já não tem peristaltismo, é sedentária, quer dizer, vai pensando em todos esses fatores que eu falei. Se deu aí mais de 5, tá muito ruim, né? 50% de erros, é muito. O que você tem que entender? Você tem que beber mais água. Então, pelo menos aí 3 copos. Tem gente que precisa de um jato pequeno, tem gente que precisa de uma VAP para gerar fluxo para funcionar o peristaltismo. Tá bom, meu povo? Essa é outra dica. A outra dica que eu falei, não leve revista, não leve jornal. Coloque o banquinho para elevar, né? A gente vai fazer uma live só sobre posicionamento, mas o banquinho é muito importante. Me aguardem que em outra live eu vou falar só de comportamento no vaso, tá? Vou te ensinar a ginástica do cocô, relaxar no vaso, o banquinho, porque não é só o banquinho, tá? Mas essa live, ela foi para você identificar quais são os erros que você, mulher, estava fazendo e que não dá mais. Nossa, primeira coisa, tomar consciência. Tomou consciência? O que eu vou fazer? Já dei algumas dicas aqui. E agora eu quero que você acompanhe, gente, porque eu vou fazer lives agora toda quarta e sexta-feira nesse bate-canal. Estarei eu aqui, Viviane Manso, para quebrar esse tabu. Falar de saúde intestinal, vou trazer pessoas incríveis aqui para falar com vocês também, porque eu quero ir junto com você. Chega desse padrão de intestino preso, chega dessa sensação de barriga baiacu, chega de ansiedade, desânimo, mau humor, enfesada. Gente, não dá mais, pelo amor de Deus, isso dá câncer lá na frente, não dá, não dá. Então, eu preciso que você aprenda também a cuidar dos seus comportamentos. Eu espero que essa live tenha aí agregado no seu dia a dia, que você tenha identificado as falhas que você comete e lembre-se do poder dos pequenos passos. E toda quarta e sexta estarei aqui. Amanhã eu solto a live de sexta-feira para vocês, mas vamos juntas mudar esse pensamento. É muita coisa, vocês viram quanta coisa, quanto hábito errado desde a barriga? Olha só, mas você pode mudar. A epigenética tá aí para comprovar que os meus hábitos diários, os estímulos, o estilo de vida é capaz de mudar a minha história. Então eu confio em você, mulher, e eu quero te ajudar, tá bom? Fiquem comigo. Sexta-feira tem mais, às 8h20 a gente tá aqui juntas, tá bom? Relaxem no vaso, bebam água, respirem correto e tomem consciência, né? Para que você comece a mudar esse padrão, tá bom? Nós vamos fazer uma live só sobre isso. Beijão, boa noite, obrigada a todos que passaram por aqui. Quem vai assistir essa live depois, eu espero que te ajude. Mude suas atitudes, tá? Tá tudo dentro de você. Foca na solução. Tá bom, gente? Boa noite para vocês. Tchau, tchau.